Esse vídeo é um trecho de uma conversa com uma cliente, onde eu falo sobre como você ser o chefe dos seus problemas, ser o rei dos seus problemas. Muitas das vezes a gente vive uma vida onde os nossos problemas decidem como a gente vive, como a gente pensa, como a gente é, e a gente sabe que isso não é nem um pouco gostoso. E eu delineei 3 fatores que determinam quem está no controle, se é você ou seus problemas. E foi isso que eu dividi com ela e que agora eu quero dividir com vocês aqui. O primeiro ponto que tem é a internalização. Uma característica para você ter poder sobre os teus problemas, sobre as dificuldades que você está passando. A maioria das pessoas, você vai ver na tua vida que elas externalizam as coisas. Então é sempre porque o governo não tá bom, porque o país está em crise, porque meu pai fez isso, porque meu chefe é assado. Os meus problemas vêm sempre de uma fonte externa. Enquanto os nossos problemas vêm de uma fonte externa, você não pode fazer nada a respeito. Basicamente, você é só uma vítima nesse jogo. Tipo, não tem o que fazer, eu só tenho que sentar e aturar. Muitas das pessoas acabam vivendo reclamando, porque quando você vê o teu problema como algo que está fora do teu poder, que depende de uma coisa externa, o que você pode fazer? É reclamar, é a única coisa que te sobra. Então, a virada de chave está na internalização, de você ver como isso vem de dentro de você. Que não precisa ver como tudo vem de dentro de você, mas como parte disso vem de dentro de você. Quando você reconhece que parte está dentro de você, aí você vira a chave e percebe que você pode fazer algo a respeito do que está acontecendo. Não é o mundo que precisa mudar, não é teu pai que precisa mudar, não é teu chefe que precisa mudar para a situação melhorar. Você vê o que você pode fazer para mudar, para melhorar essa situação. O exemplo que eu tenho muito nítido disso da minha vida foi do meu primeiro emprego. Que era o meu primeiro emprego, então eu não tinha experiência, então eu entrei num emprego que pagava pouco, eu trabalhava pra caralho e eu tinha um chefe meio merda. Inevitavelmente eu caía nessa tentação de ver, tipo assim, o quanto ele era o problema. Por muito tempo eu desejava que ele morresse, eu falava, tipo assim, mano, tomara que esse cara morra, só pra eu poder me livrar disso. Até eu ver que eu, tipo, mano, tá, o que eu posso fazer em relação a isso? Eu posso usar essa oportunidade que eu tenho pra poder adquirir mais habilidade, porque era um emprego onde eu tinha que fazer um monte de coisa diferente, então eu acabei tendo a oportunidade de aprender um monte de coisa diferente, melhorar meu currículo, me tornar um candidato apresentável e desejável para as outras companhias, para outras empresas, e aí eu saí dessa empresa e mandar meu currículo. Então eu podia ficar lá a vida toda com medo de não conseguir emprego e achando que meu chefe tinha que mudar, porque o país tá ruim. Foi na época da Dilma que tava tendo a crise, então eu não parava de ouvir, tipo assim, ninguém tá conseguindo emprego, não sei o quê. E eu podia ficar nessa, tipo assim, mano, ninguém tá conseguindo emprego, meu chefe é uma merda, então o país tem que mudar, meu chefe tem que mudar porque eu não posso fazer nada. E eu escolhi naquela época, tipo assim, não, eu posso fazer algo. E eu vi o que eu podia fazer. Eu internalizei a situação. E a partir disso eu fiz o que estava no meu alcance e realizei a mudança que eu queria realizar. Por eu tratar da parte interior, a parte exterior respondeu. Ela muda. Então, uma outra forma que eu gosto de ver isso é como, vamos dizer que a vida tem 100%. E 50% da vida não está no nosso controle. Mas 50% tá. Se você pega os 50% que está no teu controle e você larga ele de mão porque, ai, não tá bom, ai, falta isso, ai, não tem aquilo. Aí você só, Teve tipo, um toma controle comentário que de uma pessoa falou a 20%. respeito de Você sinais já e não tem você controle de comentou que, 50 e tipo, você tá tudo é um dando 30 sinal de dependendo da bandeja, tipo maneira que você assim, observa, alguma toma coisa vida, toma assim. 30 também pra você. Aí fica muito difícil para as coisas andar no nosso favor. Então eu vi, tipo assim, mano, eu tenho que garantir que dos 50% que me pertence, eu tô, tipo, pegando tudo deles e tirando tudo deles que eu posso. Porque pelo menos assim eu consigo garantir que, por mais que muitas surpresas aconteçam, e eu vou tocar um pouco mais sobre essas surpresas mais pra frente, por mais que essas muitas surpresas aconteçam, eu consigo amenizar o impacto delas, porque eu tenho 50, eu tomo controle de uma boa parte que tá na minha mão, saca? E isso fecha o ponto da internalização. E o outro ponto é a concepção de que nada acontece por um acaso. Tem uma forma melhor de descrever isso. Tá. Tudo tem um motivo. É a percepção que tudo tem um motivo, tudo tem um propósito, tudo tem um sentido. Isso é uma figurinha que eu adoro. É, se você for maluco o suficiente, tudo é um sinal. Eu vivo a minha vida exatamente assim.
Porque uma das coisas interessantes do niilismo é o quanto eles conseguem perceber que a vida não tem um sentido. Só que eu não tenho uma puta compreensão do niilismo. Talvez eu entenda eles muito errado. Mas eu vou partir da minha compreensão errada e você vai entender o que eu quero dizer. Eu só acho que o que falta é que eles não dão um próximo passo, que é perceber que a vida não tem sentido, mas nós temos o poder de dar um sentido pra ela. Então é aí que vem o lance do tudo tem um motivo, tudo tem um sentido. Não porque a coisa inerentemente vem com um motivo, ela vem com um sentido que você só descobre. Não, você tem o poder de dar o sentido pra ela. E quando você dá um sentido pras coisas, você transforma ela. Você transforma ela. Um exemplo maravilhoso disso é quando você não, imagina você tá conversando com um amigo teu, uma amiga tua, aí ela vai te falar de uma terceira pessoa que você não conhece. Vamos dizer assim, a Camila. Ela fala tipo assim, mano, a Camila é uma pessoa horrível. Porque ela faz isso, ela faz aquilo, ela age assim, ela age não sei o quê. Você nem conhece a Camila. Quando você encontrar a Camila, o que você vai pensar da Camila? Reprovação. Ela é uma pessoa horrível. Automaticamente, a Camila, ela pode só tipo assim, vamos dar exemplo. Ela pegou um lanche que ela comprou na rua e não falou obrigado. Aí você vai lá tipo assim, nossa ali como é que ela é uma pessoa horrível mesmo, ela não falou nem obrigado. A tua cabeça já estava voltada para enxergar todas essas coisas porque você já tinha um sentido que você deu para ela por conta do que a tua amiga te falou. Então não é que a Camila é uma pessoa horrível, não. O ponto é que por você dar esse sentido para ela, você passa a ver isso nela. E assim é com o mundo. Então se você olha uma situação e olha tipo assim, cara, isso aqui não aconteceu por algo. Isso aconteceu porque tem uma lição aqui para mim. Mano, pode levar o tempo que for. Uma hora você vai perceber o que você tem pra aprender com aquela situação. Por mais horrível que ela fosse. Agora, se você olha uma situação como, tipo assim, mano, isso aqui é uma merda, a vida é uma merda, tudo acontece por um grande acaso, eu só sou um puta de um azarado do caralho. Tu nunca vai tirar nenhuma lição daquilo ali. E vai ficar só fica dor. Porque o sentido que você deu pra aquilo é que aquilo ali é só uma dor. Aquilo não tem um sentido. É só o grande acaso acontecendo comigo. E aí fica difícil de você ter algum poder, algum domínio sobre os teus problemas, quando toda vez que eles acontecem, eles só são uma aleatoriedade da vida que não tem sentido nenhum. Porque você deu esse rótulo pra eles. Quando você dá o rótulo que, tipo assim, mano, tem um motivo, tem um sentido, você consegue redirecionar ele. Tipo, por exemplo, o fato de eu ter um pai que tinha uma dificuldade enorme de ter um equilíbrio emocional, e por conta disso estourava rápido, brigava por tudo. Tipo um exemplo nítido que eu tenho. Eu criança, eu brincando com o ioiô, aí eu tava com o ioiô aquela coisa, e era o ioiô que era maravilhoso, que eu conseguia jogar ele, e ele ficava embaixo assim, rodando sozinho, aí eu adorava, eu conseguia fazer vários bagulho com ele. Aí teve uma hora que eu me empolgando assim na sala brincando, aí eu falei tipo assim, volta ao mundo, aí eu girei o ioiô e ele bateu na porra da lâmpada, estourou a lâmpada da sala. Aí eu tipo assim, mano, eu entrei num desespero enorme. Eu falei assim, cara, meu pai chegar, meu pai vai me arrebentar, não sei o que. Tipo, num terror, e hoje eu vejo que tipo assim, cara, era só uma lâmpada. Tipo, não era nem um objeto que era realmente um grande fim de mundo. Eu não quebrei uma TV, eu não, tipo, desmontei um armário. Eu só quebrei uma lâmpada. Só que eu era tão aterrorizado com meu pai que o fato de eu ter quebrado a lâmpada já desencadeou várias paradas na minha cabeça do quanto ele ia reagir negativamente diante daquela situação. E aí ele chegou e no final de contas ele nem reagiu de nada, ele só reagiu de boa e eu fiquei aliviado. Mas era esse tipo de pessoa, era essa imagem que eu tinha dele por conta dele, de várias histórias que eu passei com ele. E aí eu podia ficar sofrendo, com muitos anos eu sofri, tipo assim, mano, meu pai é tipo, não consegue pensar, é um cara que não pensa, ele só age por impulso, toma um monte de decisão errada, aí fica pedindo desculpa toda hora pelas mesmas coisas, mas ele não muda, porque ele não faz isso, ele não faz aquilo. Aí eu falei tipo assim, calma aí, peraí. Eu não preciso ficar vendo ele assim, porque o fato do meu pai ser como ele é, sinceramente, se hoje eu sou uma pessoa racional que pensa antes de agir, foi porque eu vi meu pai sem pensar antes de agir. Então ele me deu uma puta aula do que não fazer. Então se eu não tivesse essa puta aula do que não fazer, será que eu saberia o que eu sei hoje? Será que eu saberia da mesma forma que eu sei hoje, com a mesma facilidade que eu tenho hoje? Então eu comecei a ver que meu pai, tipo assim, mano, tem um motivo pra ele ser do jeito que ele é. Tem um sentido nisso. Eu tenho uma lição aqui pra aprender. Então ver que aquilo ali não era um mero acaso e sim tinha um sentido, me ajudou a redirecionar toda aquela situação dolorida para algo que me desse controle, me desse poder sobre o que está acontecendo. E o terceiro ponto é o ponto da convicção.
A nossa convicção é a lei. E isso volta no exemplo que eu falei da menina. Quando você começa a achar que uma pessoa é ruim, você vê uma pessoa como ruim. Se você começa a pensar que o que tá acontecendo contigo, tipo, não vai dar certo porque nada dá certo com você, nada vai dar certo com você. Tipo, a nossa convicção, e até convicção é uma outra palavra pra dizer fé, mas acaba sendo a mesma ideia. A nossa convicção determina o mundo que a gente vive. Se você acha que porque todo mundo tá desempregado você não vai conseguir emprego, você não vai conseguir emprego. E por mais que pareça um papo sobrenatural, é um bagulho real, porque o fato de você acreditar que você não vai conseguir emprego, você já vai pra entrevista desacreditado. Você já vai desanimado. Você nem se esforça pra conseguir. Porque você já acha que ele vai perder mesmo. Você se comporta como derrotado desde o início, porque na tua cabeça você é uma pessoa derrotada. E você tem o resultado de uma pessoa derrotada, porque desde o início do processo, na mente, você já se derrotou. Então a nossa convicção literalmente determina o nosso mundo. Isso conecta exatamente com a história do meu primeiro emprego, porque eu via muita história da galera falando sobre como o emprego tava uma merda, e eu escolhi, tipo assim, eu não sei o que aconteceu, mas em algum momento eu cruzei uma ideia que me falou, bom profissional não fica desempregado. E eu tomei isso pra mim, eu falei, puta, porque eu sempre soube que eu era um puta profissional. Antes de eu ter meu primeiro emprego, eu fiquei 5 anos sem conseguir emprego, e eu falava assim, eu só preciso que alguém me dê uma oportunidade, porque a pessoa que me der uma oportunidade, ela não vai querer me soltar, porque eu sou um puta profissional. Tudo que eu faço com um esforço fudido pra fazer o melhor possível. E foi o que aconteceu, a pessoa que me deu a primeira oportunidade não quis me soltar. E quando eu ouvi essa frase, e eu tinha consciência do quanto bom profissional eu era, eu falei, eu não vou ficar desempregado, eu vou arrumar um emprego. O país pode estar na merda que for, eu vou arrumar um bom emprego. E eu vivi isso. Então, o fato de eu acreditar nisso me fez buscar como eu poderia me apresentar melhor numa entrevista, fez eu buscar como eu poderia escrever um currículo melhor, porque eu acreditava que era possível, eu tinha convicção de que era possível. E é literalmente... E esse é um ponto forte dessa questão de dominar nossos problemas, não, porque o que acontece é que a maior convicção vence. A maior convicção vence. Isso é com tudo na vida. Vamos dizer, entre duas pessoas brigando, você vai ver que a pessoa que ganha é a pessoa que tem maior convicção. A pessoa que tem a menor convicção é que cede, é que desiste, é que deixa pra lá. A que tá mais convicta de que ela quer aquilo ali é o que ela vai conseguir aquilo, é a que leva a parada no final. E mesmo que a pessoa com maior convicção, aparentemente, perca uma batalha, pareça que ela tá perdendo, mas por ela manter a convicção dela forte, que ela vai conseguir aquilo, no longo prazo ela ganha. Vamos dizer assim, ela perde a batalha, mas ganha a guerra. Então, quantas histórias a gente já viu de pessoas que, tipo assim, foram pra Olimpíadas várias vezes e nunca conseguiram nada até a hora que conseguiu. A pessoa perdeu várias vezes até a hora que ela conseguiu ganhar alguma parada. Você vê que a pessoa só continuou lutando e insistindo porque ela acreditava, ela tinha convicção de que ela ia conseguir ganhar. Então, a convicção dela era tão forte que todas as outras convicções que tentaram se opor a ela fracassaram, perderam. E nesse exemplo parece que é uma questão de convicções internas e externas. E você pode ver assim, mas a real é que são tudo sobre convicções internas. Quando você começa a acreditar que, tipo, não vai dar certo porque eu não consigo, e você cede, tipo assim, não vou nem sair da cama hoje porque nunca dá certo pra mim. Essa convicção aqui é mais forte. E é essa convicção que ganha, e é essa convicção que determina o mundo que você vive. Então meio que precisa ter um esforço teu de manter a convicção do que você quer realizar, mesmo quando tudo tá contra você, porque é só mantendo essa convicção com força que você consegue superar as outras convicções. Se as outras convicções te derrubam essa tua convicção, é isso, elas têm no controle, então elas determinam o mundo que você vive. E não que a tua convicção tem que ganhar sempre, mas é sobre perceber que mesmo quando a convicção parece que tá perdendo, você ainda pode se segurar nela. Mesmo quando o mundo mesmo quando a coisa exterior não tá mostrando sinais de que tá indo a teu favor, você ainda assim continua acreditando. Tipo, mano, eu criei conteúdo por 3 anos sem, tipo, ter uma prova decente de que a coisa ia dar certo. Então eu vivi na minha vida a prova, tipo assim, mano, desde o início eu falava, essa vai ser só uma questão de convicção. Se eu continuar acreditando, a coisa vai acontecer. E várias vezes eu tive motivos pra desistir, motivos pra não fazer, motivos pra deixar pra lá. E a minha convicção, tipo, me manteve. Tipo assim, continua. Vai dar certo. A coisa vai acontecer. E agora eu começo a ver, tipo, a coisa dando um pouquinho de frutos e a coisa acontecendo mais e mais. E eu consigo ver que é o resultado disso. E muito do que eu fiz durante esse meu processo envolveu um certo equilíbrio emocional.
Não de nunca me desequilibrar, mas de quando eu tomava as porradas. Eu lembro até hoje da primeira vez que eu comecei a receber muito comentário no TikTok e eu comecei a ficar muito assustado. Porque eu fico muito meio tipo assim, mano, as pessoas vão me cancelar, agora as pessoas me sabem que sou eu vou passar por isso, eu vou passar por aquilo. Eu disse assim, mano, não é isso que a gente quer. Tipo assim, eu tenho medo de toda essa situação, porque eu posso me expor a muita coisa horrível. E aí eu sentei comigo e, tipo, olhei pro que eu tava acontecendo, o que, que eu queria da minha vida e qual era a convicção que eu tinha. Que eu ia ser capaz de lidar com isso mesmo se acontecesse. Tipo assim, todo mundo virasse contra mim e eu estivesse sendo xingado dia e noite pela internet afora. Eu falei assim, mano, isso não vai acabar comigo. Isso não vai mudar quem eu sou. Eu sei o que eu tô fazendo, eu sei qual é a minha intenção com o que eu tô trabalhando. Então eu tenho a convicção que, por mais dolorido que isso possa ser, eu tenho certeza que é superável. Eu consigo superar essa situação. Então, você vê que eu tinha um equilíbrio emocional que foi desequilibrado por uma situação externa, mas eventualmente eu consegui voltar ele pro equilíbrio. Então essa capacidade de manter o equilíbrio emocional é o que ajuda a manter a convicção. Porque quanto mais tempo você fica vivendo no desequilíbrio, no quanto a coisa é aterrorizante, no quanto a coisa te perturba emocionalmente, menos chance de você se dar de fortalecer a sua convicção. É muito mais isso que acontece. Não é que você definitivamente perdeu, mas é que quanto mais rápido você consegue trabalhar para voltar pro equilíbrio, mais rápido você consegue dar chance pra tua convicção, tipo, se fortalecer e ganhar mais força para encontrar o próximo. É difícil, no início as primeiras porradas que tu toma quando você não tem esse equilíbrio, levam mais tempo para se equilibrar. Mas se você tem a intenção de manter esse equilíbrio, eventualmente ele volta e eventualmente você vê a sua convicção se fortalecendo, porque vai sempre vir alguma coisa para te testar. E todos esses desequilíbrios são oportunidades de você provar qual é a convicção mais forte. Qual é a convicção que eu quero manter? Qual é a luz que eu escolho como guia das minhas decisões? Por mais irracional que essa luz às vezes pareça, e muitas das vezes ela é irracional pra caralho, não tem nada que explique ela logicamente, mas você aceita ter ela como a tua guia, e isso vai te atravessando por essas situações. E você vai vendo que, no final das contas, a convicção é tipo um músculo que você treina. Essa definição da coisa como músculo, eu adoro ela, porque você vê como tudo na vida é tipo, é uma habilidade. É uma habilidade. Ser adulto é uma habilidade, ter paz é uma habilidade, ter equilíbrio emocional é uma habilidade. Às vezes eu fico apegado em dar vários exemplos, mas isso tá bom. O lance é. E etc. Etc. Obrigado. A gente vê muitas coisas como se fosse algo que tivesse que acontecer com a gente. Só vai cair do céu. Simplesmente eu vou ter paz. Simplesmente eu vou ser feliz. Simplesmente eu vou ter boas relações. E a real é que, tipo assim, não. Você se torna a pessoa que tem boas relações. Você trabalha para se tornar desenvolver a habilidade que gera isso. E é a mesma coisa com a nossa convicção. É uma questão de disciplina, é uma questão de continuar conscientemente escolhendo o que você escolheu antes. Que você sabia que tinha um motivo para escolher aquilo. Como eu sabia que eu tinha um motivo para escolher a criação de conteúdo ou outras coisas que eu tomei na minha vida. E eu continuei escolhendo isso porque eu sabia que tinha algo maior por trás disso. Então eu fiz questão de manter isso, mesmo quando estava tudo difícil. Em algum momento do distúrbio, da emoção, você lembra, tipo assim, opa, tem aquela coisa lá. É aquela coisa que eu quero que me conduza. E aí você vai trabalhando para voltar para isso, e isso vai fortalecendo a tua convicção, que vai te permitir, ao longo do tempo, se tornar cada vez mais chefe sobre os teus problemas, o senhor dos teus problemas. Em vez de eles dominarem como a sua vida é, você domina para o que eles são. O que eles deixam de ser, para onde eles vão, como eles te servem e como eles não te servem. É isso, esse foi o trecho da conversa. Se você precisar de alguma coisa, precisa de alguma ajuda, entre em contato comigo, minhas redes sociais estão aí embaixo, só me dá um alô. Que eu tenho maior satisfação de poder estar ajudando vocês, estar agregando algo na vida de vocês, além só dos vídeos. Então, vejo vocês no próximo vídeo e busquem conhecimento.